Está entrando no ar pela Rádio Onda FM, o programa Onda de Cidadania. Informação que transforma. Apresentação: Lúcia Baroni. Boa tarde, ouvintes da Rádio Onda FM. Estamos iniciando o nosso programa inicial, o primeiro programa da Onda de Cidadania. Esse programa objetiva dar informações e curiosidades para a população. Cada dia nós teremos uma pessoa diferente sendo entrevistada, toda segunda-feira. E aí, como é nossa estreia, eu queria agradecer muito a quem está comigo fazendo esse programa. Então, muito obrigado ao Jorge Luiz, que é a mesa de áudio. Obrigada a Gilson Souza, que é a produção, a Márcia Carreira, ao J Neto, que me dirigem nesse momento. Muito, muito obrigada. E muito obrigada a você, ouvintes da Rádio Onda FM e agora ouvintes do programa Onda de Cidadania. Bom, hoje, para nossa estreia, eu estou aqui com a professora Giovana Antunes e a gente vai falar sobre uma coisa muito importante, que é o bullying, que muitas vezes a gente não identifica com rapidez e cria um problema até maior. Boa tarde, Giovana, seja muito bem-vinda, principalmente no nosso programa de estreia. Boa tarde. Bom, boa tarde, Lúcia, boa tarde, rádio, boa tarde, ouvintes também. Muito obrigada por me receber e pelo convite de estar aqui na rádio para falar de um assunto tão importante que é o bullying entre os jovens hoje em dia. É um assunto de extrema pertinência e a gente precisa sim falar sobre ele, falar mais sobre ele em diversos canais de comunicação. Exatamente. E aí, família que está nos ouvindo, é muito importante que vocês atentem para que isso pode estar acontecendo, às vezes, com o nosso filho, com o nosso sobrinho e principalmente professores nas escolas. Então, Giovana, fala pra gente essa coisa que todo mundo fala, o que é, na verdade, o que é o bullying, o que pode ser considerado bullying e qual é a diferença do bullying e do não bullying, né? Porque a gente não pode considerar que qualquer coisa que se fale, ela realmente tenha o sentido de bullying. Mas o que é, então, Giovana, bullying e o que é não bullying? Bom, quando a gente começa a falar sobre o bullying, a gente precisa realmente diferenciar, né? O que é o bullying, o que não é, o que é uma brincadeira saudável, o que ultrapassa esse limite que a gente tem hoje em dia. O bullying, ele nada mais é do que uma agressão que pode ser tanto verbal quanto física, que ela se caracteriza pela repetição. Então, o bullying, ele é aquele comportamento repetitivo que tem uma intenção de agredir verbalmente ou fisicamente ou constranger um jovem ou alguém. Ele se caracteriza por isso, onde o agressor ele tem essa necessidade de agredir alguém verbalmente ou fisicamente, como um método de constranger ou também como uma possível fuga da sua própria realidade. Então, o bullying ele se encontra dentro da repetição desses comportamentos quando ele passa a não ser mais uma brincadeira. Os jovens hoje em dia, cada um tem sua brincadeira, mas existe um limite a ser respeitado e quando isso ultrapassa esse limite, quando começa a ser algo repetitivo, que entra como chacota, com a intenção de desmerecer ou minimizar alguém, aí a gente pode começar a considerar bullying. Quando aquilo ofende profundamente, sim, né? Eu não sei se é isso, Giovana, mas o bullying tem muito a ver também com a forma com que se é recebido, né? Sim, se aquilo te ofendeu profundamente e aquilo é constante, como você falou, ele é repetido, aí eu acho que pode considerar bullying. Quais seriam as consequências? Isso é comum hoje nas escolas e nas famílias isso pode acontecer? Olha, hoje em dia o bullying ele é muito comum em diversas esferas. Ele acaba não se restringindo somente à escola. Ele parte da escola, mas ele também chega no ambiente virtual, no ambiente familiar. Ele chega em diversos ambientes, até mesmo no ambiente de trabalho. Então ele é algo que não atinge somente os jovens, ele também pode atingir adultos. Ele atinge qualquer pessoa, ele não faz discriminação. Ele chega para qualquer pessoa. E aí o bullying, ele chega justamente com essa tentativa de diminuir, ele pega numa ferida. Geralmente o agressor, que é quem pratica o bullying, né? Porque a gente sempre vai se referir a quem faz o bullying com alguém como um agressor. Então esse agressor, ele identifica um ponto de sensibilidade. Pode ser, geralmente, alguém que tem alguma insegurança ou passa por algum momento muito delicado. Esse agressor, ele vai identificar isso e ele vai começar a atacar essa pessoa pessoalmente dentro dessa esfera, justamente com a intenção de diminuir, de gerar esse desconforto. E o bullying, ele acontece muito hoje em dia nas escolas. Eu atuo dentro do ambiente escolar e eu vejo isso diariamente. Eu vejo isso acontecendo, a gente tenta repelir, a gente usa todos os métodos possíveis e
ele acontece muito no ambiente escolar. Às vezes é com uma coisa pequena, começa com um apelidinho chato, e depois, quando a gente vai ver, ele está numa esfera muito grande que se torna incontrolável. Na internet a gente vê, por exemplo, comentários ofensivos entre os jovens hoje em dia, que se ofendem gratuitamente hoje em dia, sem pensar nas consequências disso, em como isso afeta o outro. Ambientes familiares às vezes acontecem numa relação que não é tão saudável assim, também pode gerar um bullying, por exemplo, algum parente que fica pegando muito numa questão, por exemplo, se a gente tem uma criança acima do peso que tem uma certa insegurança com essa questão, esse parente vai lá e faz comentários desagradáveis, fica insistindo muito nessa questão, a gente também consegue caracterizar isso como bullying, porque se torna um comportamento repetitivo e também de uma perseguição para com essa insegurança da criança ou do adolescente ou até mesmo do jovem adulto. E também em ambientes profissionais, algumas piadinhas sem graça de colegas que ficam fazendo chacota de uma coisa ou de outra, tudo pode se caracterizar como bullying. E justamente pela falta da gente conversar sobre isso, que a gente não identifica, não consegue caracterizar. E eu acho que um dos principais efeitos negativos, ele se encontra no isolamento. Por quê? Porque quando você está lá e você é vítima de bullying, você entende que você precisa sair daquele ambiente. Só que você já está tão abatido, tão mexido com toda aquela situação. Você acaba até acreditando algumas vezes que você é realmente aquilo, né? Que você acha que muitas vezes passa o agredido a achar que ele merece aquela agressão, ele absorve aquilo e aquilo começa a fazer parte dele? Eu acho que sim, porque quando a gente pega numa vulnerabilidade de alguém, isso já está intrínseco, já está bem formado no nosso interior. Então a gente passa a acreditar cada vez mais, poxa, realmente eu sou isso. Se as pessoas estão dizendo, por que eu vou dizer o contrário? Se os outros falam isso de mim, por que eu não deveria achar isso de mim também? E aí a gente parte para esse ponto do isolamento, que é a principal causa. Quando a gente fala do bullying nas escolas, muitas crianças deixam de ir à escola, trocam de escola, trocam de turma. Algumas até trocam de cidade, dependendo do caso. Porque elas começam a se isolar, elas começam a não querer mais fazer parte dos ambientes sociais. E aí elas vão se isolando, e a gente chega nos casos onde a criança começa com um episódio de ansiedade, que leva a um quadro de possível depressão, e aí a gente pode evoluir para uma depressão e talvez coisas até muito piores. Então o bullying, ele começa geralmente como um grão de areia muito pequeno, que evolui para uma avalanche no meio do deserto. E que tem uma máscara de brincadeira, né? Tem. Aquela coisa de brincadeira. Outra questão, Giovana, você na sua experiência em escola, você viu bullying sempre praticado por uma pessoa ou esse bullying geralmente é por grupo? Quando a gente chama aquela patotinha, se reúne, escolhe uma pessoa e ela começa a não só ser repetido, mas como por várias pessoas. Isso é comum também? Essa é uma pergunta muito interessante, porque nos meus primeiros anos como professora, eu identificava isso como uma pessoa isolada que ia atrás de um alvo, né? Um agressor que encontrava o seu alvo e ele praticava esse bullying entre duas pessoas ali, o agressor e o alvo. Só que hoje em dia eu vejo que não, essa configuração realmente mudou e existem grupos que praticam bullying com uma pessoa específica. Então ele não é somente uma pessoa que escolhe outra e vai começando a agredir ela dessa forma. A gente vê o bullying acontecendo como grupos que escolhem às vezes um membro do próprio grupo, acontece entre os próprios membros. Escolhe um membro do próprio grupo que já tem uma insegurança, que é um pouco mais fechado, um pouco mais tímido, geralmente, que são crianças que são maiores alvos de bullying hoje em dia. Escolhem essa pessoa e começam com brincadeiras sem graça que vão evoluindo e escalando até que se perde a mão na brincadeira, né? Deixa de ser uma brincadeira e vira uma agressão. Quando o direito do outro é lacerado dessa forma, deixa de ser uma brincadeira. Então o bullying hoje em dia ele também acontece entre grupos. Às vezes membros dos próprios grupos, um ataca o outro e dessa forma eles vão criando essa esfera extremamente tóxica. E também acontece de um grupo escolher uma pessoa de fora do grupo. Mas o que eu mais vejo hoje em dia são jovens que escolhem alvos dentro dos seus próprios grupos. Isso é o que eu acho mais estarrecedor. Estranho, né? É estarrecedor. Porque se você faz parte, se você pertence a um grupo e de repente esse mesmo grupo começa a te discriminar e te atacar. Ele começa a te excluir. Ele começa a te diferenciar dos outros. Eles te colocam no lugar de você diferente da gente e por isso a gente vai te atacar. Quando na verdade deveriam ser amigos. São somente crianças e adolescentes que deveriam ter vivências e experiências saudáveis, mas acabam encontrando esse lugar muito sombrio e negativo. Ouvintes, enquanto nós estamos conversando, batendo aquele papo,
Caso alguém tenha alguma dúvida, queira participar e queira perguntar, nós estamos aqui nessa conversa. Pode encaminhar aqui por WhatsApp, para a rádio, que nós vamos respondendo no ar, tá bom? Bom, Giovana, mas continuando, uma outra questão. Você acredita que esse agressor, isso tem a ver com a formação dele, ou seja, com a educação, com a questão de limites, ou não? Ou isso é uma oportunidade que ele vê no dia a dia? Ou seja, isso você acha que tem de origem na própria formação, com pais mais agressivos ou pais que já praticam esse, também podem ser pais agressores? Ou você acha que o meio, naquele momento que cria, eu quero ser popular, eu quero ser legal, então eu vou começar a fazer aquela brincadeirinha na minha escola para eu me tornar popular, porque tem muito isso, né? Eu sou o popular. Olha, eu acho que isso vem diretamente de uma esfera, né? O meio, ele acaba influenciando muito essa criança que está no processo de formação da própria identidade, da personalidade. Ele está ali se descobrindo quem eu quero ser no mundo, o que eu vou ser para o mundo, o que eu vou mostrar para o mundo. Então, eu acho que o meio influencia assim. Existem dados de diversas pesquisas, várias universidades, pedagogos, psicopedagogos que fazem pesquisas que comprovam que crianças que vêm de lares onde existe uma dinâmica familiar mais agressiva, seja fisicamente ou verbalmente, de lares que têm essa certa questão presente no dia a dia, elas têm a tendência a praticar o bullying com outras pessoas. Por quê? Porque uma vez que elas veem isso acontecendo... Reproduz, né? Elas reproduzem porque está no contexto familiar. Elas vão reproduzir. E elas vão reproduzir na escola justamente com a intenção de acontece na minha casa, é legal, vou reproduzir na escola para ser legal, para ser aceito. Também acaba acontecendo muito de uma criança que era excluída em algum momento, viu que crianças que praticavam bullying tinham uma certa popularidade, tinham um certo status dentro da hierarquia escolar que existe hoje em dia, e elas começam a praticar bullying com outros. Então também acontece esse cenário, uma criança que pode vir de um lar mais estruturado, mais saudável, que não teve contato com essas dinâmicas, presencia isso na escola e fala, poxa, se o outro faz, por que eu também não posso fazer? E aí a gente entra numa bola de neve, num ciclo vicioso. A gente costuma ver que o bullying ele é mais identificado nas escolas, né? Dentro das instituições de ensino. E você vê, pela sua experiência, as instituições, eu vejo, por exemplo, as preocupadas com isso, porque a consequência pode ser muito grave. A gente vê também pesquisas em recortes de jornais que tem casos que levam até um suicídio. Sim. Crianças que sofreram bullying ao longo de um determinado tempo, não suportaram e chegou a suicídio. E aí você vê que a escola toma alguma providência? Que você sugere? O que se pode fazer enquanto instituição? E depois, o que a família também pode estar atenta? Como a gente descobrir? Mas vamos lá. O que a escola, enquanto instituição, ela pode sugerir? O que ela pode fazer? Olha, hoje em dia, tirando com base na minha própria experiência, a escola ela se mostra muito ativa. É muito difícil você tocar nesse assunto porque ele mexe numa ferida muito grande para o adolescente. Ele mexe em pontos muito sensíveis. E eu vejo que mesmo tendo essa questão, esse dado muito sensível, a escola ela se mostra sempre aberta. Então, ela tem canais de comunicação abertos, os professores, coordenadores, a equipe no geral está sempre aberta para ouvir os alunos. Isso já é um ponto de partida muito grande, porque quando a criança sente que ela tem um local onde ela vai ser escutada, onde os sentimentos dela vão ser validados, ela vai olhar e falar, poxa, realmente eu posso ali me abrir, e a gente consegue identificar e intervir. E aí, quais são as principais medidas de intervenção? É entender qual o contexto que esse agressor está inserido, o que está acontecendo com ele, também acolher o que está acontecendo, porque ele é só uma criança, ele também está descobrindo o que é viver. Também tem informação, ele né? também tem informação. Então ele pega e a gente precisa entender o que está acontecendo com ele e também acolhê-lo, mas ao mesmo tempo fazer com que ele entenda que o que ele está praticando é errado, que machuca os outros. Então a escola hoje em dia eu vejo ela se mobilizando da seguinte forma: ela abre canais de comunicação para os estudantes que sofrem bullying, ela também acolhe os outros estudantes para entender o que está se passando, o que está acontecendo e toma as medidas cabíveis. Muitas vezes elabora palestras para falar sobre isso, que é muito importante, sobre a conscientização. A conscientização é o primeiro ponto de partida. Vejo ela elaborando essas palestras, canais de conhecimento. Também vejo a escola agindo com outras medidas. Às vezes identificou, conversa com os pais, chega até os pais. E aí o que os pais podem fazer? O que a família pode fazer? Eu acho que a família ela precisa, em primeiro lugar, abrir a sua mente para a possibilidade que isso pode acontecer. Poxa, meu filho pode estar sofrendo ou praticando bullying. Essa é a primeira postura. Quebrar essa armadura mesmo. Tomar uma postura mais aberta sobre tudo isso. E a partir disso entender
se o filho ele precisa de apoio, o que eu posso fazer. Então a família ela é muito importante nesse processo, porque ela é a responsável por acolher esse cidadão em formação. E sem esse acolhimento, essa criança não vai progredir. Ela precisa do acolhimento da família, que a família entenda. Então essa parceria da escola com a família é indispensável para que ambas as vias funcionem. Se a gente não tiver esse apoio, não vai funcionar. Ele precisa existir para que seja algo palpável de se fazer. E você vê assim, eu não sei, mas me parece que aquela criança que é agredida, ela muda muito rápido o seu comportamento. E a família tem que ficar atenta. Você vê alguns sinais, pela sua experiência, de crianças que já sofreram bullying, alguns sinais de comportamento que ela pode estar dando e que tanto a escola, mas a família também precisa estar atenta? Olha, os principais sinais que podem acontecer é geralmente a criança que tem um comportamento muito ativo, ela é muito alegre, ela começa a assumir uma postura de apatia. Então ela passa a ficar mais quieta, começa a se isolar às vezes num canto da sala. Por exemplo, uma criança que senta na frente ou no meio, ela procura o canto da sala para poder sentar. Os fundos, né? Ela vai sentar no fundo da afastamento, sala. né? Ela vai se afastando. Se tornar invisível. É o que ela procura. Ela procura se tornar invisível, claro. Ela para de conversar com os amigos, muitas vezes ela para de dormir direito, você começa a perceber que a criança não tem mais Isso é importante. aquele sono regular que ela tinha antes, ela começa a acordar mais cansada, ficar muito tempo no telefone para encontrar ali uma fuga. Ela também pode parar de se alimentar corretamente, dependendo do caso, porque tem uma ansiedade acontecendo ali, ela vai perdendo a fome, uma questão emocional associada com o físico. Então tudo isso vai acontecendo. E um sinal também, acho bastante importante, é quando ela começa a se recusar a ir a determinados ambientes. Também. Se recusar, não quer mais ir à escola, não gosta mais da escola, chora. Quando é pequena, né? Ela chora para ir para a escola, deixando claro que chorar nos primeiros dias de aula quando a criança é pequena é normal. Isso não é totalmente aceitável. Totalmente aceitável. Mas uma criança que já foi adaptada, que já estava seguindo o fluxo da escola, de repente ela para, não quer mais ir. E me fala uma coisa, a gente conversando antes, você me falou uma coisa extremamente interessante: bullying de professor para aluno. O que é isso? Isso acontece muito mesmo, mais do que a gente imagina. Que é quando um professor ele identifica um aluno que às vezes é mais quieto. Eu vou tirar como exemplo o aluno mais quieto da sala, que geralmente são os principais alvos do bullying. Um aluno que é quieto, que é na dele, que fica na dele lendo, desenhando, fazendo alguma atividade paralela. O professor vai lá e vai encontrando meios de implicar. Às vezes um cabelo diferente, às vezes um modo de agir diferente, às vezes até o modo de falar é motivo para uma chacota. E aí o bullying do professor para o aluno, ele acontece de uma maneira mais escancarada, que a gente não fala sobre, que é quando o professor ele chega e ele não vai agredir esse aluno no tete-a-tete, na conversa. Ele vai fazer isso na frente da sala, para todos os alunos da sala verem, ouvirem e participarem. E aí a gente expor, né? Expor o aluno. Ele expõe criança ainda mais a criança. Então acontece muito de um professor achar uma característica pequena numa criança e ele pegar no pé dela com isso, e aí para de ser uma brincadeira e começa a chegar no nível do bullying, pela repetição, e por isso atingir profundamente a criança, que está numa posição numa hierarquia escolar. A criança entende que o professor ele tem mais poder porque ele está no lugar de professor, de mestre. Acontece muito isso. Ela vê que, poxa, eu sou só um aluno. Então ele enxerga o professor como uma figura de autoridade. E aí ele fala: como é que eu vou chegar e falar que uma figura de autoridade está me intimidando, está me deixando desconfortável? Existe muito isso, e eu acho que é um dos principais casos pelos quais a gente não fala, que é quando o professor pratica o bullying e o aluno ele não consegue chegar e falar sobre isso por conta dessa hierarquia. E às vezes ele nem identifica, né? Não, ele acha que é uma brincadeira. Que é uma brincadeira, ou ele se magoa tão profundamente que ele acha que é o meu maior medo, quando ele se acha merecedor daquilo. Sim, isso quando é ele horrível. se vê realmente naquele papel. E também eu sei, Giovana, que você participa de um projeto no Colégio Teotônio Vilela, e esse projeto também visa trabalhar muito. Quando você falou assim, olha, a gente tem um espaço de escuta, e eu sei que esse projeto ele tem um espaço de escuta muito grande, né? Então eu queria que você contasse pra gente que projeto é esse e como se faz esse espaço de escuta. Olha, eu poderia passar horas falando desse projeto, porque ele é uma paixão imensa minha. Quem convive comigo sabe, eu falo dele à torta e à direita, eu tô sempre falando sobre ele. E o projeto Voz do Coração, ele nasceu junto com a Fundação Histórica de Itaguaí. Quando esse projeto chegou para mim, eu fiquei muito assustada,
porque é um lugar muito sensível. Porque a ideia do projeto é alcançar os adolescentes, pré-adolescentes, naquela faixa etária de Fundamental 2, que está nesse processo de transição da infância para a adolescência, alcançar eles no íntimo deles. Então, ouvir qual é a voz que existe no coração deles e acompanhar essas vivências e fazer com que eles entendam essa questão socioemocional, porque esse lugar de escuta faz muita diferença, ainda mais nos adolescentes. Faz diferença para um adulto, para um adolescente, então faz o triplo de diferença. E o projeto ele propõe isso, a gente chegar na escola, conversar com as crianças e fazer com que elas se abram sobre o que está acontecendo, o que elas estão sentindo, o que elas estão pensando. Eu e o psicólogo que trabalha comigo, que é o Alfredo Fiat, a gente está toda semana com as crianças e a gente escuta todas as vivências delas. A gente escuta, às vezes, algo que aconteceu na casa delas, que elas não gostaram, e elas encontram esse espaço seguro para falar com a gente. E além de falar com a gente, elas escrevem, né? Então, o papel do projeto é que elas identifiquem o que está acontecendo, falem sobre os sentimentos delas e, no final, elas consigam colocar isso no papel através de poesias e prosas, que são as formas mais naturais de escrita e de se expressar. E aí, a culminância do nosso projeto, graças a Deus, a coisa mais feliz que eu tenho, é saber que eles vão publicar um livro com o nome deles e serem autores da própria história. Eu acho que para mim e para o Alfredo essa é uma grande realização, saber que eles vão ter um livro que é deles e ninguém nunca vai poder tirar isso deles. E aí aqueles sentimentos todos passam a ser autorais, né? E Sim. falar sobre isso. E você acha que nesse momento, dentro desse projeto, vocês ao identificar bullying, também é um espaço que esse grupo possa também contribuir para que identifiquem outros colegas, inibam outros colegas e até eles mesmos? Uhum. Eu acho que sim, porque a gente tenta construir muito com as crianças aquela coisa de, poxa, isso aqui não é legal, esse comportamento aqui não é bacana, isso pode machucar o colega. Para você pode não machucar, mas para ele machuca, porque é uma vivência particular dele, do íntimo dele. Então a gente ensina muito as crianças sobre isso, sabe? A gente fala com eles, olha, gente, isso aqui não é legal. Quando um fala, o outro escuta. A gente não faz distinção, não existe certo e errado aqui. A gente tá aqui para ouvir vocês e vocês vão ouvir os outros também. Então a gente percebe que dentro desse espaço seguro que a gente criou com eles dentro da nossa salinha de toda segunda-feira, eles não praticam bullying entre si. Eles se respeitam e mesmo sendo de turmas, idades e grupos sociais diferentes, todos eles se entendem e se gostam. Eles respeitam as diferenças e se encontram nas próprias diferenças. Isso é o mais incrível de trabalhar com eles. Eu acho que, eu falo por mim e também falo pelo Alfredo, né? Porque esse projeto não é só meu, ele é meu e dele. Eu acho que a gente deu muita sorte de encontrar essas crianças, a gente encontrou elas na hora certa e a gente faz um trabalho magnífico que eu faria pelo restante da minha vida. Eu sou muito feliz trabalhando com esse projeto. Porque você falou uma palavra muito importante, respeito. Eu acho que essa palavra ela envolve, né, todo o contexto que a gente está conversando aqui. No momento em que há respeito, diminui, claro, a agressão sobre uma coisa que é sensível ao outro, porque você sabe o seu limite. E quando você constrói um espaço de respeito, você constrói também esses muros, esses limites, assim, olha, eu vou até um certo ponto, até que eu não incomode tanto o meu amigo, né? A minha amiga que está ali do outro lado, que está sensível, né? E você já observou dentro do projeto, eles um com o outro tentando minimizar alguma dor? Você já identificou por alguém chegar muito triste e um outro colega está amenizando? Eles geralmente se reportam a você e ao psicólogo? Não, isso acontece bastante. Eles criaram entre eles uma rede de apoio que é muito bonita de se ver, que às vezes um colega falta e eles já vão querendo saber o que aconteceu e vêm falar comigo e com o psicólogo. Então eles também criam a própria rede de apoio entre si, não só nos seus próprios grupos, mas eles tentam entender o que aconteceu com o outro. Às vezes alguém chega num dia ruim, todo mundo tem dias ruins, eles são adolescentes, vão ter dias ruins. Chega também irritado, acontece uma coisa ou outra e dá um fora em alguém, por exemplo. O outro colega fala, não, pô, tá tudo bem, é um dia ruim, depois a gente conversa. Eles, a partir do projeto, começaram a desenvolver uma maturidade socioemocional que é linda de ver, é linda. Esse respeito que eles criaram entre si é uma coisa encantadora. Eu fico sempre encantada toda vez que eu tô com eles, porque eles me surpreendem mais a cada dia por serem cidadãos em formação, que eu tenho muito orgulho de falar que eu trabalho e divido uma parte da minha vida com eles.
Que bom, eu vejo, seus olhos brilham, né? Quando você está falando sobre o projeto, sobre essas coisas, porque é muito bom construir coisas, né? No outro, assim. E o mais assim, importante também é que a gente esteja atento aos comportamentos dos nossos alunos, nossos filhos, nossos entes queridos, né? As crianças que convivem com a gente, as pessoas que convivem com a gente. As pessoas convivem, porque como você falou, o bullying não é somente para criança nem para jovem, ele também pode acontecer no ambiente de trabalho para uma outra pessoa que naquele momento esteja mais vulnerável. Você acha que o bullying também ele é sazonal, ou ele só tende, uma vez ele iniciado, ele vai, se não houver um corte, evidentemente, ele vai levando a pessoa para o fundo do poço, ou a própria pessoa, ela em alguma situação que ela esteja frágil, depois ela se fortalece e isso se rompe? Eu acho que pode acontecer os dois últimos cenários que você falou. Ele não é uma coisa sazonal, ele pode acontecer durante uma vida inteira se ele não for parado. Tem muitas crianças que começam a praticar bullying quando ainda estão na fase do Fundamental 2, ensino médio, que é a fase que eu tenho contato, né? Não posso falar sobre o Fundamental 1, mas Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, as crianças começam e se isso não for parado, elas podem levar isso para a vida adulta e começarem a praticar aquilo que a gente conversou, de bullying no ambiente de trabalho, ou se elas se tornarem professores. Bullying de professor para com o aluno. Entendi. Por achar que é normal. Ser um agressor, né? Ser um agressor. Incorporar isso. E também pode acontecer aquilo de que a criança pode se fortalecer e mudar. Tudo pode acontecer. Só que essa mudança ela vai depender de você identificar que o bullying está acontecendo e cortar isso, para que você possa ensinar para a criança que está aprendendo a ser um ser humano, aprendendo a ser um adulto, um cidadão, que aquilo é errado e que ela possa evoluir dessa forma. E que ela não pertence àquilo, né? Que ela não pertence àquilo, que isso não pertence ao convívio dela, que ela pode fazer mais. Isso é muito importante. E aí entra também a questão da rede de apoio. Uhum. Ela tem que ter um apoio familiar, né? Um apoio em casa, um apoio de amigos. E isso vai fazendo com que ela possa emergir. E mais uma coisa, Giovana. Você acha que aquele que sofreu, o agredido, é um futuro agressor? Eu acho que pode. Eu acho que ele pode porque ele vai falar, ele pode reproduzir a seguinte fala que eu vejo muito hoje em dia. Se fizeram comigo, eu posso fazer também. Eu tenho esse direito, Eu tenho né? esse direito. Existe aquela famosa frase, né? Que o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, eu acho que pode sim acontecer. Pode ser que uma vítima de bullying no futuro se torne alguém que vai praticar bullying e sair da esfera verbal, ir para uma esfera física, às vezes de uma agressão física ou, por exemplo, de massacres que a gente vê por aí hoje em dia. Também é um resultado do bullying quando ele não é parado, não é diagnosticado, né? Quando a gente não olha para isso e quando a gente não controla, que vira aquela bola de neve que a gente falou, uma bola de neve muito grande que quando a gente vê, ela está atropelando muita gente. E você acha também que o bullying ele tem origem a um preconceito? Por exemplo, eu agrido baseado num preconceito, numa questão religiosa que eu não concorde, numa questão de orientação sexual que eu não concorde. Você acha que o bullying ele vem intimamente ligado ao preconceito, ou ele pode ser de origem de preconceito, mas também pode não, pode ser apenas uma agressão porque eu acho legal, porque eu estou achando fantástico ser popular? Olha, eu acho que ele vem da origem, não só de uma origem de preconceito para com o outro, mas também de uma origem de preconceito para consigo mesmo. Eu vejo muitos alunos que praticam bullying com outros alunos, por exemplo, voltando no exemplo da questão do peso, né? Praticam bullying com uma criança que é um pouco acima do peso, mas esse mesmo aluno também é ou já foi acima do peso. Então, existe uma tendência de você praticar bullying porque você tem um preconceito com aquele grupo, com aquela classe, mas também existe um cenário onde o agressor, ele pratica bullying porque ele se via naquele lugar. Então, ele tem um preconceito consigo mesmo. Algo dentro dele vai doer. E ele vai botar isso para fora por meio da agressão com o alvo que ele escolhe. Por isso a necessidade da gente realmente romper esse ciclo. Sim. Né? Porque, como a gente estava conversando, se ele foi agredido, muitas vezes ele se sente no direito de ser o agressor. E aí ele vai ser agressor de alguém que vai ser agredido, que vai se sentir no direito de ser agressor. E por aí vai. E em algum momento isso tem que parar, né? E a escola aí tem um papel fundamental nisso. Principalmente o professor, porque o professor está direto com ele. Não que o professor, a gente exija do professor algo que ele não tenha condição, um milagre, mas a percepção. Porque a gente que está em sala de aula, a gente conhece o aluno. Você sabe, tanto que a gente sabe quando o aluno fez e quando não fez o trabalho, né? A gente sabe. Então a gente sabe daquele aluno que mudou, que está estranho, que não quer mais entrar em sala. E aí isso tudo são sinais
que a gente deve levar em consideração. Sim. Na escola que eu trabalho, a gente costuma falar que o professor é a linha de frente. Exato. A gente pega tudo ali. Então, a gente vê quando o aluno está triste, quando ele está com raiva, tudo a gente percebe nas nuances, porque é um contato de dia a dia. Às vezes eu não estou com eles todos os dias, mas nos 2 dias que eu tenho na semana, eu percebo quando um deles está bem, quando aconteceu alguma coisa, e aí eu vou chamando para conversar e a gente vai descobrindo vai desmembrando, né? Vamos vendo o que está acontecendo por aí. Perfeito. E eu também fui professora de sala de aula, né? Me aposentei e eu também tinha muito cuidado de olhar para o meu aluno. E era de faculdade. Eu tinha muito cuidado. Jorge está me sinalizando alguma coisa? Sim, Jorge. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Giovana, mais uma vez. Mensagem pelo YouTube, né? A Rebeca Passos, lá de Pau, tá aplaudindo aí, né? Ai, muito obrigada, Rebeca. Obrigada, Rebeca. Ela diz, olha, Alfredo Fiat também está dizendo aqui, trabalho lindo, maravilhoso e necessário. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Bom, nós estamos em... E lembrar o seguinte, o pessoal que quiser participar pelo WhatsApp é o 982886502, é o WhatsApp aqui da Rádio Onda FM. Você pode mandar mensagem de áudio ou texto. Então, tá aí, pessoal, o telefone da rádio. E estamos conversando aqui com a professora Giovana Antunes. Já temos nossos 31 minutos de bate-papo, que passou muito rápido, Giovana. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas nesse projeto da Onda de Cidadania. Queria agradecer ao Jorge Luiz, que é o operador de áudio e que essa voz que nos deu essas 2 mensagens que nós recebemos. Muito obrigada, Jorge. A produção, o Gilson Souza, a Márcia Carreira e o meu amigo J. Neto, que é o grande mentor da rádio, que não há de se falar de rádio Onda FM sem falar de J. Neto, porque os dois estão ligados, né? Giovana, antes das suas considerações finais, muito obrigada. Foi um prazer enorme ter a inauguração do nosso programa com você. Queridos ouvintes, toda segunda-feira, às 17 horas, estaremos no ar, cada vez com um convidado diferente. E como a Giovana falou muito do Alfredo Fiat, ele será o nosso convidado da próxima semana. É o psicólogo Alfredo Fiat e nós vamos falar, é quase que uma sequência, nós vamos falar sobre ansiedade e depressão. E que muitas vezes podem ter de origem um bullying. Pois é. Né? Pode ter. Então, Giovana, suas considerações finais, muito obrigada. E você será uma eterna convidada, até porque você é pioneira. Você estreou o nosso programa. Pois é, bom, eu agradeço principalmente a você, Lúcia, agradeço a Rádio Onda FM, agradeço a todos os produtores, agradeço a todo mundo que me deu a oportunidade de estar aqui e o convite, né, que foi um convite que me deixou muito feliz, é a minha primeira vez na rádio, então eu fiquei muito feliz, ainda mais para falar de um tema tão importante. Então, muito obrigada a todos os envolvidos. Esse é um momento único e que eu jamais vou esquecer. Jamais mesmo. Muito obrigada, Giovana. Muito obrigada, ouvintes da Rádio Onda FM. E agora, ouvintes e seguidores do programa Onda de Cidadania, agradeço muito a vocês por estarem nos ouvindo e conto com vocês na próxima segunda-feira, às 17 horas. Muito obrigada, Márcia, Jorge, Gilson, J. Neto. Obrigada a todos. Um abraço, uma boa tarde.